Paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de... Hoje é Salmos, isso mesmo. Vamos abrir no Salmo 100. Salmo 100. E vamos ler todos juntos numa só voz. Salmo 100. Hino de ingresso ao templo. Salmo de ação de graças. Vamos ler? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Então hoje nós chegamos no livro de Salmos. Nós estamos na sequência de estudos, redescobrindo a minha Bíblia, e em cada terça nós temos um panorama de todo o livro. Nós não contamos os detalhes do livro, mas nós fazemos um panorama, contamos a história por cima, os pontos principais, o que há de mais importante nele, só para a gente relembrar o livro num todo. E é o que nós vamos fazer hoje com o livro de Salmos. Então, quem são os autores principais? Você já percebeu aí que cada um desses salmos aí são escritos por pessoas diferentes? Nós temos então Davi, Asaf, os filhos de Coré, e esses são os autores principais, aqueles que escreveram a maioria dos salmos, o rei Davi, Asaf e os filhos de Coré. A palavra-chave aqui é adoração ou louvor. O tema é o livro de cânticos e orações de Israel. Então, aqui nós temos o livro de cânticos ou o inário da época. Hoje em dia, nós temos um pequeno inário, com as músicas que nós cantamos. Mas naquela época eles cantavam os salmos. Cada um desses textos aqui eram cânticos, músicas que o povo cantava. E aqui nós temos a letra desses cânticos. São vários cânticos, 150 cânticos. Então, é o inário do povo daquela época. Quais são os versículos-chave? Salmo 96, versos 8 e 9. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E Salmo 100, de 1 a 3. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Esse salmo é um convite para toda a terra celebrar o Senhor. Ele começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Então, todos nós podemos celebrar com júbilo ao Senhor. Toda a criação é chamada a celebrar o nome do Senhor. Celebrai com júbilo, vamos cantar alto. Vamos soltar a nossa voz. Júbilo quer dizer soltar a voz com força, cantar com alta voz. E assim, o salmista convida todos os povos, toda a terra, para cantarmos ao Senhor. O livro de Salmos não foi composto para ser lido, mas para ser cantado com instrumentos musicais. É uma coleção de 150 orações,
poemas e hinos em louvor e adoração a Deus. Também chamado de saltério, o título em hebraico significa louvores. Então, em hebraico, salmos quer dizer louvores. Em grego, salmos quer dizer canções. Este livro é a palavra de Deus em forma de cânticos. Então, até mesmo por meio dos cânticos, nós podemos aprender a palavra de Deus. Nós podemos aprender quem Deus é. Porque aqui revela a grandeza de Deus. Quando o escritor coloca lá, né? Deus, tu és grande, tu és louvado, tu és digno de louvor. Ele está louvando a Deus e automaticamente está nos ensinando como nós vamos louvar a Deus. Então nós louvamos, nós invocamos o nome do Senhor, dizendo quem Deus é. Então quando eu entro na presença de Deus, para invocar o nome dele, eu começo a dizer quem ele é. Deus, tu és o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que me fez, o autor da vida, tu és tudo para nós. Salmos é um livro dos louvores do homem para Deus. Então, cada um destes cânticos aqui é o homem louvando a Deus. Este livro começa e termina com louvor, pois o alvo é a nossa vida em glorificação ao nome de Deus. Então, a nossa vida deve ser um louvor a Deus. Todo o nosso viver, toda a nossa história, todos os nossos dias, deve ser um constante louvor a Deus. Salmos é um livro único nas Escrituras. Então, igual ao livro de Salmos, nós não temos. É um livro único. É o maior livro da Bíblia, contém 150 capítulos, que nós chamamos de 150 salmos. Isso significa que é o livro que mais coisas tem a nos dizer. O maior livro da Bíblia que tem a nos ensinar mais coisas. Está localizado bem no centro da Bíblia, ou seja, é o coração das Escrituras. Quando você pega a Bíblia e você abre no meio, você já tem o livro de Salmos, o coração das Escrituras. Inclui o maior e o menor capítulo da Bíblia. O maior é Salmo 119, 176, o verso. E o menor, Salmo 117, versículo 2. É citado 116 vezes das 283 vezes que no Novo Testamento se refere ao Antigo, ou seja, quase a metade das citações. Então, no Novo Testamento, eles vão citando o Velho Testamento também. E quantas vezes eles citam o Velho Testamento lá no Novo? 283. Dessas 283 vezes que o Velho Testamento é citado, 116 são citações do livro de Salmos. Possui grande variedade de autores. Quem são eles? Davi, 73 salmos. Asaf, 12 salmos. Os filhos de Coré, 11 salmos. Salomão, 2 salmos. Moisés, 1 salmo. Etã, 1 salmo. Emã, 1 salmo. E outros 50 salmos são anônimos. Não sabemos quem os escreveu. É uma coletânea de cânticos reunidos em um período de cerca de 1000 anos. Durante 1000 anos, esses cânticos foram sendo escritos e esse cenário do povo hebreu foi sendo feito, composto. Então, quando você compõe uma melodia, você faz a canção,
você coloca uma letra e no decorrer de 1000 anos, essas músicas foram colocadas aqui para formar o livro de Salmos. Desde a época de Moisés, o autor do Salmo 90, até a época do cativeiro, nos Salmos 137. Então nós temos um período muito grande, onde várias músicas foram compostas para o povo adorar a Deus. E nesse período, esses hinos são reunidos aqui no livro de Salmos. De forma e conteúdo dos Salmos, podemos extrair uma série de propósitos. Nós podemos extrair aqui de cada um desses salmos muitas lições para a nossa vida. Por quê? Assim como a nossa vida passa por altos e baixos, os salmistas também eles vão passando por dificuldades. Eles passam por tribulações, por tempo de alegria, de celebração, e assim também revela a nossa vida. Nós também somos assim. Tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está triste, e o salmista também revela isso, a inconstância do nosso coração. Este é o livro mais estimado e lido do Antigo Testamento. Cristãos de todas as épocas sempre o tiveram como herança preciosa. Aí alguns autores aí famosos, renomados, no mundo, citaram o livro de Salmos ou fizeram referências ao livro de Salmos. Por exemplo, Atanásio o chamou de uma síntese de toda a Escritura. Atanásio disse, esse livro é o resumo de toda a Bíblia. Lutero disse que este livro era uma pequena Bíblia. Basílio o chamou de o tesouro comum de todos os bons preceitos. Todos os bons preceitos estão aqui, nesse tesouro que é o livro de Salmos. Calvino nos diz que ele é uma anatomia de todas as partes da alma. Então é um livro que vai falar de todo o nosso corpo, de todas as partes da alma, do interior do homem. E Gladstone nos diz que todas as maravilhas da civilização grega, tomadas no seu conjunto total, são menos admiráveis do que este simples livro dos Salmos. Esse homem disse, toda a cultura grega é muito pequena diante de um livro que é o livro de Salmos. Tudo aquilo que o grego nos ensinou, toda aquela cultura grega, tudo aquilo que nós aprendemos com os gregos, é muito pequeno diante da grandeza do livro de Salmos. Salmos é um livro precioso e especial, pois possui valores devocionais. O que é isso? Cada dia você pode ler um salmo e você pode ir aprendendo com esses salmos. Você pode ler um salmo e extrair dele conselhos para o seu dia, para o seu dia a dia. Ele fala de valores, moral, profecias, fala da história do povo hebreu. E o livro de Salmos também cita Jesus Cristo, sua divindade, humanidade, humildade e exaltação. Jesus e os apóstolos citaram diversas vezes passagens dos Salmos, e algumas das últimas palavras do nosso Senhor na cruz foram declarações retiradas deste livro. Que declaração foi essa? Salmo 22, verso 1 e Salmo 31, verso 5. No livro de Salmos podemos encontrar a vasta gama de sentimentos, emoções humanas
expressas diante de Deus. O salmista diz, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E sabes todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, para o Senhor as trevas e a luz são a mesma coisa. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. O que o salmista está dizendo? O Senhor que me formou, o Senhor que me fez, que conhece todos os meus dias, sabe toda a minha história, todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O Senhor tem o domínio de toda a minha vida, de toda a minha história. Quem sou eu diante desse Deus? Então, sonda-me, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Calvino, os estudiosos dizem, né, que provavelmente João Calvino converteu quando ele leu o livro de Salmos. Ele já lia os ensinamentos de Lutero. Lutero vem muito antes de Calvino. Quando Lutero estava pregando as suas 95 teses na porta do castelo da igreja de Wittenberg, Calvino tinha 8 anos de idade. Então ele cresceu aprendendo com Lutero. Então ele foi ouvindo, aprendendo, mas os estudiosos dizem que com certeza Calvino converteu lendo o livro de Salmos. Por quê? Ele tem várias explicações, vários textos sobre o livro de Salmos. O livro que ele mais escreveu sobre ele, explicando para o povo, tirando lições, é o livro de Salmos. Ele destaca o livro de Salmos e ele ensina o livro de Salmos ao povo da sua época. No livro de Salmos nós podemos encontrar uma vasta gama de sentimentos e emoções dos homens, ações de graças, queixas, louvor, protesto, certeza, dúvida, fé, frustração, alegria, tristeza, júbilo, depressão, esperança, desespero, amor, ódio, amizade, inimizade, vitória e fracasso, salvação e perdição, entre outros. Então vai mostrando os contrastes da nossa vida, né? Dia estamos felizes, no outro dia tristes. Estamos jubilosos, estamos depressivos. Assim é o nosso coração. Com o livro de Salmos, podemos aprender quatro importantes lições. Então, quais são essas 4 lições que nós aprendemos com o livro de Salmos? Devemos viver o tempo todo com a certeza de que Deus é soberano e está cuidando de nós. Então, a primeira lição é: Deus nos criou e Ele está cuidando de nós.
Segunda lição que nós tiramos do livro de Salmos: como cristãos podemos viver uma vida transparente, sem máscara diante de Deus. Então, muitas vezes nós não dizemos para as pessoas o que se passa no nosso coração, mas para Deus a gente fala. Por isso que o salmista fala: sonda e conhece o meu coração. Tem coisa no coração da gente que a gente não divide com ninguém, mas com Deus a gente divide. Então, o livro de Salmos nos ensina, o segundo ponto é que você pode ter uma vida transparente diante de Deus. Você pode se abrir diante de Deus, confessar os seus pecados, colocar diante dele as suas queixas, seus pedidos. Terceira lição que nós tiramos do livro de Salmos: nas questões de fé, o conhecimento intelectual não é o bastante, pois não só a nossa mente, mas também nosso coração deve ser tocado pela graça de Deus. Então não basta ter apenas conhecimento, sabedoria, né? Vou estudar bastante o livro de Salmos para eu conhecer quem é Deus. Muito bem. Mas muito além disso, você precisa ter intimidade com esse Deus. Não basta apenas ter conhecimento. Tem que ter relacionamento com Deus. Então, o livro também nos ensina isso. E a quarta e última lição: as emoções humanas não são somente essenciais à vida e à saúde, mas também em nosso relacionamento com Deus. Então, as nossas emoções, elas vão acontecer sempre. Mas diante de Deus, a gente também pode ser assim. A gente pode ter um coração aberto, um coração sincero. Eu pequei. E agora? É diante de Deus que você vai confessar. É Deus que vai conhecer a fraqueza do seu coração. E antes mesmo de você confessar, Ele já conhece. Ele já sabe o que se passa no seu coração. Os 3 primeiros salmos são chaves para todo o livro. Então, o que significa isso? Olha aí, os 3 primeiros salmos. Quais são esses 3 primeiros? O primeiro, os justos e os ímpios. O segundo, o reinado do ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? Jesus Cristo. E o terceiro, confiança em Deus na adversidade. Esses 3 salmos aí, eles resumem todo o livro de Salmos. E é a base de todo o livro. Porque em todo o livro, assim como no Salmo 1, nós temos essa comparação do justo e o ímpio. Em todo o livro, nós temos a exaltação do ungido de Deus, Jesus Cristo. Ele é revelado aqui também no livro de Salmos. E em todo o livro nós temos a confiança dos salmistas na adversidade, confiando em Deus em meio aos problemas. Também temos variados salmos que foram que formam conjuntos distintos. Olha só, se você quer salmos que falem sobre Jesus, você vai ler Salmos 22 a 24. Esses salmos vão falar da crucificação, morte e ressurreição do Messias. Salmos 22 a 24. Salmos 42, 44 e 49. Salmos dos filhos de Coré. Salmos 73 a 83 são salmos de Asaf. Salmos 93 a 100, o Senhor reina, mostra o reinado de Deus. Salmos 113 a 118, salmos de louvor. Salmos 120 a 134, salmos de degraus. O povo está subindo para adorar a Deus. Salmos
146 a 150, salmos de aleluia. Então, o livro pode ser dividido dessa forma. E você já percebeu que o livro de Salmos, na nossa Bíblia, na Bíblia dos evangélicos, é diferente do livro de Salmos dos católicos? Tem uma diferença. E qual é essa diferença? Então significa que o livro de Salmos dos católicos tem mais salmos que o nosso? Ou o nosso livro de Salmos tem mais salmos que o livro dos católicos? Não, é a mesma coisa, só que a divisão é diferente. Aí às vezes dá a impressão que eles subtraíram alguns e que na nossa Bíblia tem mais, ou que na nossa Bíblia tem menos e na deles tem mais. Olha só, é interessante observar que no livro de Salmos há algumas diferenças em relação ao número de capítulos da Bíblia protestante com a Bíblia católica. Essas diferenças são as seguintes: Bíblia protestante, Salmos 9 e 10 correspondem ao Salmo 9 da católica. Bíblia protestante, Salmos 114 e 115 correspondem ao Salmo 113 da Bíblia católica. Bíblia protestante, Salmo 116 corresponde aos Salmos 114 e 115 da Bíblia católica. Na Bíblia protestante, Salmo 147 corresponde aos Salmos 146 e 147. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Tem os mesmos textos, tem os mesmos ensinamentos, só que a divisão é diferente. Essa é uma característica importante que a gente deve saber, porque às vezes as pessoas chegam e falam assim: ah, você sabia que o nosso livro de Salmos é diferente do de vocês? Vocês sabiam que o nosso livro de Salmos tem mais salmos do que o de vocês? Ou às vezes eles falam assim: vocês sabiam que o livro de Salmos de vocês tem mais salmos que os nossos? Querendo dizer sim que a nossa Bíblia tem algo além, que não foi inspirado por Deus? Na verdade, é a mesma coisa, só a divisão que é diferente. O conteúdo é o mesmo, são os mesmos salmos, protestantes e católicos. E você já leu no livro de Salmos, às vezes você está lá lendo o Salmo, quando vem uma palavrinha escrito Sela. O que quer dizer esse Sela? Ele aparece em algumas traduções bíblicas, e é uma anotação litúrgica hebraica que pode significar um breve intervalo musical. Hoje em dia, quando a gente tem um intervalo musical, a gente fala, o que é, Paulo? Ponte, né? Ponte, é um intervalo para você continuar cantando. Aí você está cantando, às vezes tem um solo de um instrumento, uma guitarra, né? Aí toca lá a guitarra e volta a cantar. No livro de Salmos, isso é chamado de cela. É uma parte onde para de cantar, tem um descanso para depois voltar a cantar. Vocês já viram que nos hinos, quando você pega o Inário Novo Cântico, aí você canta, né? E tem uma parte lá no final, antes da última estrofe, tem um solinho, aí vai a última estrofe, e aí você canta o último coro. O que é isso? Cela, intervalo, um descanso. Interlúdio, isso mesmo. É para você descansar um pouco, né? Às vezes aquele hino cansativo, grande, né, e tal, você descansa um pouquinho para continuar. E para encerrar, quais são as divisões do livro? Primeira parte, capítulo 1 a 41. É o primeiro livro. Ele corresponde ao livro de Gênesis.
Agora, isso aqui que é interessante, gente, ó. Do capítulo 1 ao capítulo 41, é o primeiro livro que é chamado de Gênesis. Então, o livro de Salmos, ele pode ser dividido em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. De 1 a 41, Gênesis. Nós vemos a vontade de Deus, queda e redenção do homem. Do 42 a 72, nós temos o segundo livro, corresponde ao Êxodo. Vai falar da libertação de Deus, a obra da redenção de Deus para salvar o homem. O capítulo 73 a 89 é o terceiro livro, corresponde ao livro de Levítico. É a caminhada para Deus, caminhada de fé, a caminhada até o santuário. O capítulo 90 a 106 é o quarto livro, corresponde ao livro de Números, a caminhada com Deus no deserto. E o quinto e último livro é 107 a 150, corresponde ao livro de Deuteronômio. A palavra de Deus é perfeita lei para o homem. É a perfeita lei divina. Então, o livro de Salmos, ele também tem essa chave aí, que muitas vezes a gente lê e passa despercebido. Se você olhar nessa ótica aí, ó, então a primeira parte corresponde ao livro de Gênesis, a segunda ao Êxodo, terceira, Levítico, Números, Deuteronômio. Para montar esse cenário, teve que ter muito o quê? Teve que queimar muito, como que fala? Oi? Neurônio, isso queimou muito neurônio, né? Porque quando você vai fazer, né, uma cantata, por exemplo, igual a nossa cantata, né? Você tem que ter uma história para contar, né? Então, eu já tinha as músicas, né? Mas para a música comunicar uma história, você tem que colocar ela em ordem, né? Primeiro o anjo falou com Maria. Então, qual música encaixa nesse sentido aqui, do anjo falando com Maria? Depois, José pensa em deixar Maria. Qual cântico encaixa com essa situação? E da mesma forma o livro de Salmos foi feito, encaixando eles conforme os livros do Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cada um desses hinos, desses salmos, foram encaixados ali para que eles tivessem uma história a contar, um cronograma. Eles não estão soltos. Às vezes a gente fala assim, né? Ó, eu vou ler um salmo hoje. Aí, Salmo 124. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, mas tem um contexto disso aqui. Qual que é o contexto desse salmo? De onde que ele vem? Né? Segundo aqui a divisão que eu li, o 124, ele está no Deuteronômio, que é do 107 a 150. É o quinto livro, corresponde ao Deuteronômio, que é a caminhada do povo de Deus, a palavra sendo revelada ao povo de Deus. E aqui o 124, ele se encaixa lá nos salmos de degraus, de romagem, né? O povo está subindo para adorar a Deus. Então, por isso que fala salmos de degraus, porque o povo está subindo, está saindo lá das cidades baixas e indo para a cidade mais alta, que é Jerusalém. Jerusalém é uma cidade alta, é numa montanha. Então o povo está deixando as suas cidades e subindo. Por isso chama salmos de degraus. Ou eles dizem também que esses degraus eram os degraus do templo,
Quando você chegava diante do templo, e aí eles subiam um degrau e diziam um salmo. Subia outro degrau, dizia outros salmos. Já os estudiosos falam que pode ser essa situação, ou pode ser a situação da caminhada também. Enquanto eles estão caminhando, estão dizendo os salmos. Está caminhando e está falando os salmos, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Eles vão caminhando e vão cantando, louvando a Deus na romaria. Imagina, hoje em dia é muito fácil vir para a igreja, né? Você pega seu carro, coloca todo mundo no carro, em segundos você está na igreja. Naquela época não era assim. Era um evento. Por quê? Você tinha que preparar toda a bagagem, fazer as suas malas, preparar seus filhos. Tinha o perigo da estrada, os ladrões, né? Lembra do bom samaritano? O homem estava vindo, né? No caminho, e vieram os assaltantes, deixaram ele quase que morto lá. Isso acontecia muito. Na caminhada do povo, acontecia essas coisas. Pois é verdade. Antes era uma dificuldade muito grande. Imagina você ter que arrumar suas malas para ir para a casa de Deus, para ir para Jerusalém, né? Cultuar a Deus com os irmãos. Imagina a dificuldade. Quantos dias caminhando no sol quente para chegar em Jerusalém, né? Para fazer a festa, para ter os dias de festa. Antigamente tinha muito disso, né? Não tinha carro. Então você ia para a igreja a pé. E às vezes a igreja era muito longe, né? Imagina, a igreja está aqui, mas você mora lá no Estoril, lá no Buritis, à noite com chuva. Imagina antigamente, você morava longe, mas as pessoas vinham com maior prazer, às vezes a cavalo, andando com os filhos, né? E durante essa caminhada eles iam cantando, louvando a Deus. Por isso que fala salmos de romagem. Romagem, romaria. O que é romaria? Não é romaria dos católicos, não. Essa palavra ficou bem católica, né? Mas romaria significa caminhada, né? É uma caminhada. Você também faz romaria, você sabia? Não é só católico que faz romaria, não. A gente também faz romaria, que é o quê? Caminhada. É um caminho que você faz para chegar ao lugar de adoração. E hoje em dia a nossa romaria é muito fácil. Eu arrumo minhas coisas e rapidinho eu estou na igreja, em 5 minutos. Desço a escada, pego o carro, né? Estou na igreja. Agora, naquela época não era assim. Era bem difícil, né? Tem até a história de Jesus com 12 anos em Jerusalém, né? Eles foram adorar a Deus. Terminou a festa, voltaram para casa, cadê Jesus? Esqueceram de mim Esqueceu Jesus. Foram embora. E aí eles voltam para Jerusalém para buscar Jesus, né? Então era toda uma preparação. Eram dias de caminhada, dias de romaria, né? E eles iam dizendo: Senhor é bom, Senhor é o nosso Deus, eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aí chegando em Jerusalém, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos à casa do Senhor, né? Então, esses salmos, eles contam também a história do povo hebraico. Esse povo que ia em louvor a Deus, adorando o Senhor até o tempo. Vamos orar? Agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de adorar a Deus da forma que nós adoramos. A gente está falando aqui, né,
da dificuldade que o povo tinha de ir para o templo. E não era só a dificuldade de ir, não. Mas se você quisesse ir, você tinha que levar um animal para ser sacrificado também. E hoje nós não temos nada disso. E muitas vezes colocamos vários empecilhos, né? Ai, é tão difícil ir para a igreja, tão penoso. Ai, que dificuldade. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, porque o livro de Salmos nos revela quem Tu és. Em meio a esses cânticos, a essas letras, nós queremos que o Teu nome seja revelado a nós, mas também aprendemos sobre a vida do homem, as dificuldades da vida, as tribulações, as alegrias, e nós te pedimos, Deus, leva-nos a conhecer o Senhor cada vez mais, a te buscar, a ansiar pela Tua presença. E obrigado pelo privilégio que nós temos de buscarmos o Senhor hoje. Em meio a tanta facilidade, muitas vezes murmuramos, reclamamos, mas nós queremos, ó Deus, ter um coração segundo o Teu e queremos Te louvar por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Leva-nos em segurança para as nossas casas, nos dê, ó Deus, um final de semana abençoado e esteja conosco em tudo que nós fizermos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimenta aí seu irmão com a paz do Senhor.